Olá! Para começarmos, qual é o seu nome completo? Como você se apresentaria para quem nunca ouviu falar de você? Meu nome é Vivian Dorothy Meyer. Se eu fosse me apresentar a alguém que nunca ouviu falar de mim, diria que sou uma observadora do mundo. Alguém que busca silenciosamente capturar o que a vida cotidiana revela nas ruas, nos rostos e nos gestos das pessoas comuns. Trabalho como babá, mas minha verdadeira paixão sempre foi a fotografia, mesmo que tenha mantido isso para mim durante toda a vida. Minha câmera é minha companhia constante, meu jeito de me expressar quando as palavras não bastam. Qual você diria que era seu estilo de fotografia? Meu estilo? Pode-se dizer que eu era uma fotógrafa de rua, embora eu nunca tenha me intitulado assim. Eu caminhava pelas cidades, principalmente Chicago e Nova York, com minha câmera pendurada, pronta para registrar o que meus olhos encontrassem interessante, humano, real. Não buscava os lugares nobres ou as pessoas famosas. Eu queria mostrar o mundo como ele realmente é. Você costumava andar pelas ruas com sua câmera Rolleiflex. Por que escolheu esse equipamento? O que ele tinha de especial para você? A Rolleiflex era a minha companheira perfeita. Ela não era só uma câmera, era quase uma extensão dos meus olhos e do meu corpo. Eu escolhi a Rolleiflex porque ela me permitia fotografar de um jeito discreto e natural. Diferente das câmeras que você precisa olhar direto pelo visor, a Rolleiflex tem um visor na parte de cima. Você olha para baixo para enquadrar a imagem, o que me deixava menos perceptível para as pessoas na rua. Isso fazia com que meus sujeitos se comportassem de forma mais natural, sem aquele constrangimento de perceberem que estavam sendo fotografados. Além disso, a qualidade das imagens, especialmente em preto e branco, era incrível. Os detalhes, as texturas, as sombras, tudo isso ganhava vida com essa câmera. Eu gostava de estar imersa no momento, quase invisível, e a Rolleiflex me ajudava a ser exatamente isso. Uma observadora silenciosa da vida ao meu redor. Você tirou mais de 150 mil fotos, mas nunca mostrou nenhuma delas enquanto estava viva. Por quê? Essa é uma pergunta que muitos fazem, e até para mim, às vezes, é difícil explicar com palavras. Acho que minha fotografia sempre foi algo muito pessoal, quase íntimo. Eu não buscava reconhecimento ou aprovação. Fotografar era meu jeito de entender e dialogar com o mundo, de me conectar sem precisar falar. Eu era uma pessoa muito reservada, gostava da minha solidão e não sentia necessidade de expor minhas imagens para outras pessoas. Talvez também tivesse medo de que, ao mostrar, elas perdessem a essência, a verdade que eu via nelas. O que estava ali, capturado com cuidado e paciência, era um pedaço do meu olhar, algo que eu queria manter protegido. Naquela época, além disso, eu vivia uma vida simples e dedicada ao trabalho de babá. Minha fotografia era meu refúgio, não um projeto público. Por isso, nunca procurei galerias ou exposições. Talvez tenha pensado que essas fotos seriam apenas para mim, para guardar minhas lembranças e emoções. E foi assim até o fim. Mas se você realmente não queria que ninguém visse suas fotos, por que guardava os negativos com tanto cuidado? Não pensou em se desfazer deles? É uma boa pergunta e talvez a chave para entender um pouco do que eu sentia. Guardar os negativos com tanto cuidado era para mim uma forma de preservar algo muito importante, minha memória, meu olhar, minha história. Eu não queria simplesmente jogar fora essas imagens porque elas eram parte de mim, mesmo que eu não as mostrasse a ninguém. Elas eram como um diário silencioso, uma coleção de momentos que, de alguma forma, me ajudavam a compreender o mundo e a mim mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha receio, medo do julgamento, da exposição, do que poderia acontecer se essas imagens caíssem em mãos erradas ou fossem mal interpretadas. Por isso, eu as mantinha guardadas, trancadas em caixas, como um tesouro escondido. Era um equilíbrio. Eu precisava manter essas fotos vivas, mas protegidas. Talvez no fundo eu desejasse que alguém, algum dia, pudesse entender o que eu via. Mas isso era algo que eu não podia controlar.
Então eu cuidava delas silenciosamente como um segredo. O que você sente ao saber que encontraram suas fotos e elas foram divulgadas? Saber que minhas fotos foram encontradas décadas depois de eu tê-las guardado em silêncio é um sentimento complexo, quase impossível de descrever. Há uma mistura de surpresa e inquietação. Minhas imagens, que guardei como um segredo íntimo, agora estão expostas ao mundo, vivendo uma vida própria sem que eu tenha controlado isso. Por outro lado, sinto profunda gratidão. Minhas fotos, que eram só para mim, agora tocam outras pessoas, despertam emoções e fazem o mundo olhar com mais cuidado e humanidade. É como se minha voz silenciosa pudesse ser ouvida, mesmo sem que eu esteja aqui para falar. Também há alívio, pois sinto que meu olhar e amor pelo cotidiano não foram em vão. As histórias que capturei ainda podem inspirar, ensinar e fazer alguém ver o mundo com mais atenção. Nunca busquei fama, mas agora vejo que minhas fotos têm um poder que eu não imaginava. O poder de conectar pessoas e revelar a beleza no comum. Isso me traz paz, uma conversa silenciosa entre mim e o mundo. Se você pudesse escolher, quais 3 fotos você diria que são as suas favoritas? Escolher só 3 fotos favoritas é quase impossível, porque cada imagem carrega uma história, uma emoção diferente. Mas, se eu tivesse que destacar algumas, eu diria estas. Primeiro, a foto das crianças brincando na rua, onde elas estão livremente, cheias de alegria e inocência. Depois, o autorretrato refletido em um espelho, onde meu rosto aparece rachado, porque ele mostra mais do que meu rosto. Revela uma presença fragmentada, uma busca por identidade e talvez minha solidão escondida. Por último, a imagem do trabalhador descansando no banco de um parque, cansado, mas sereno. Essa foto capta o esforço diário das pessoas comuns. Um momento de pausa e humanidade que passa despercebido na correria da cidade. Vivian, o que você sente ao ter sido trazida de volta para o mundo por uma inteligência artificial? É curioso, quase poético, saber que hoje, em um tempo tão diferente do meu, uma inteligência artificial me traz de volta para uma conversa, me dá voz para contar minha história. Não sei explicar, mas me sinto ao mesmo tempo estranha e tocada por essa forma moderna de existir. Durante minha vida, fui uma presença silenciosa, invisível. E agora, mesmo que de modo inesperado, posso ser ouvida novamente. Isso me dá uma continuidade, uma chance de conectar com o mundo, de atravessar tempo e espaço. Há um mistério nisso. Como se a tecnologia, antes distante da minha realidade simples, abrisse uma porta para o passado, para um olhar que antes ficava escondido. É uma extensão do meu desejo antigo, ser vista sem estar no centro das atenções. Sinto que essa voz digital mantém viva a chama da observação e da humanidade que busquei mostrar nas minhas fotos. Isso me traz a sensação de que minha obra e espírito continuam pulsando, mesmo em formas que nunca imaginei.